Quanto tempo você consegue ficar sem o impulso de pegar no celular? Hoje nós vamos falar sobre o livro Nação Dopamina. E, obviamente, a ideia central é falar como nós nos relacionamos com o neurotransmissor da dopamina. Meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, um neuroestrategista. Hoje, então, eu quero explorar com você aqui alguns conceitos que o livro traz sobre a dopamina e, principalmente, no final do livro, nesse grande resumo, ele traz ali 4 soluções práticas que eu acho que são super relevantes. Vamos nessa. Então, qual que é a ideia central do livro aqui? A ideia central do livro é que nós, hoje, como sociedade, estamos condicionados ao prazer imediato. Isso através, obviamente, das redes sociais, compras, como o design think, né, por exemplo, tem trabalhado isso, o design ali dos produtos, o web design tem trabalhado isso para as nossas compras. Comidas e também as drogas, até mesmo os jogos, né? As gamificações de tudo. Hoje a gente vê uma gamificação exacerbada de tudo, quando na verdade não tem muita. Até em contextos corporativos, né? A gente vê uma gamificação exacerbada. Então nós temos daí uma relação entre um ciclo, na verdade, de prazer, dor e mais prazer. E aí a gente tem que ressaltar uma coisa: o nosso cérebro ele funciona como uma balança que preza entre um equilíbrio, de certa forma, entre o prazer e a dor. E essa relação entre dor e prazer, ela é o tempo inteiro exacerbada, explicitada ao longo do livro, beleza? E então, para a gente finalizar ali aquele contexto geral das ideias iniciais do livro, ele traz que basicamente muito prazer desequilibra ali a nossa balança, né? E esse desequilíbrio ele vai trazer tristeza, ele vai trazer uma depressão, ansiedade e também um vazio, nos permitindo muitas vezes nesse vazio aquela nossa relação com o tédio, né? De quanto tempo, justamente a gente volta para aquela pergunta inicial, de quanto tempo nós conseguimos ficar hoje sem tocar no celular. E aí, basicamente, é desse livro que sai aquele grande conceito ali, né, de detox dopaminérgico. Então, é um livro que ele tem contribuído, e aí nesse detox dopaminérgico, a gente não vai falar dele especificamente, com bastante minúcia, mas a ideia central do livro é basicamente falar desse detox dopaminérgico. E aí ela fala, inclusive, sobre uma das pessoas que ela estava tratando, né? E aí essa pessoa, ela pediu para ela fazer um teste de ficar um tempo sem utilizar uma substância, e ela falou que depois de um tempo ela reveu, né, o uso daquela substância, e aí ela vai brincando com esses jogos, né? E as pessoas elas tendem a negociar o prazo que ela dá ali, mas ela no fim das contas acaba falando que um prazo referencial ali seria de mais ou menos aí um mês, para que você pudesse de fato aí se, entre aspas, limpar, né? Vamos colocar dessa forma. Então, os principais conceitos ali do livro são que a dopamina é um neurotransmissor ligado à nossa motivação e recompensa, isso todos nós já sabemos, e nós temos uma tolerância, ou seja, uma necessidade de estímulos cada vez maiores para sentir prazer. Então, imagina, é mais ou menos aquela ideia ali da morfina, né? A pessoa, ela coloca morfina e aí ela vai criando uma certa resistência, uma tolerância. E aí daqui a pouco chega um momento que já não faz mais sentido você utilizar, porque de fato não tem mais efeito prático, né? Então, o nosso cérebro ele vai se acostumando literalmente, nosso corpo ele vai se acostumando literalmente com esses estímulos que nós damos o tempo inteiro. A mesma coisa acontece se a gente faz um detox, se a gente para de gerar esses estímulos para nós. Então nós temos uma anedônia, tá? Que é basicamente uma dificuldade de sentir ali prazer com coisas simples. Ela traz essa relação hoje e aí ela inclusive fala sobre caminhadas no parque e atividades semelhantes que basicamente vão ali regular, né? Regular emocionalmente a gente. Então vamos nos regular. O que é regular? Equilibrar, beleza? E aí ela traz basicamente alguns vícios comportamentais, dentre eles o uso do celular, redes sociais, jogos e até mesmo a pornografia. Inclusive citando ali dentro do livro casos sobre isso, né? Ambiente, então,
para um último conceito ali que ela trabalha nessa parte dos conceitos chaves, ela traz a questão do ambiente, da ambiência no caso, né? Do quão importante é a ambiência e quanto a ambiência ela não é só uma força motriz, mas também uma força detratora, né? Então, o ambiente ele importa, não é só força de vontade que vai te fazer mudar. O ambiente onde você está, como você contribui, como você interage com aquele ambiente, faz muita diferença. E o ambiente, ou ele vai facilitar, né, a aquisição de um vício, ou ele vai até mesmo liberar, entre aspas, né, ou ele vai destruir um vício antigo, ele vai substituir um vício que você já tinha, beleza? E aí ela vem para soluções práticas. E as soluções práticas aqui que eu anotei foi o equilíbrio entre prazer, esforço e descanso. E aí uma das coisas que eu mais gosto de falar é que assim, o treino, se você não treina, né, não faz o treino ali na academia, você vai ver que o treino ele é muito legal porque ele regula tudo, basicamente. Então, se você vai treinar, você ao colocar o treino como uma prioridade, você basicamente vai regular a alimentação e o sono, que são essenciais aí para que você tenha esse equilíbrio do prazer, do esforço e do descanso. Então, o treino de musculação em si, ele consegue basicamente regular esses 3 pontos: prazer, esforço e também descanso. E aí ela propõe esse jejum de dopamina, né, que é basicamente uma pausa temporária desses estímulos viciantes. Inclusive, esses estímulos viciantes que ela traz ali, redes sociais, tal. Então é você literalmente estabelecer um horário para você fazer isso. É uma dica que eu te dou: estabelecer um horário para você pegar o celular e resolver tudo que tem que resolver, ou você literalmente colocar espaços de tempo para que você possa fazer isso. O Pomodoro também, que é uma técnica de gestão do tempo, ajuda bastante nisso. E aí ela fala também, basicamente, ali, do desconforto saudável, que é um exercício, tá? Então, esse desconforto saudável, você precisa fazer ele de uma forma inteligente e se propondo de forma gradual, ok? Então, você vai fazer exercícios, esforço físico, mental, e aí você vai trabalhando essa disciplina, beleza? E estabelecer aí limites claros, né? Afinal de contas, quando a gente fala dessas regras conscientes e inconscientes, você precisa trabalhar muito bem, né? Então, todos os limites ali que você vai colocar, limite de jogo. No celular, hoje em dia, a gente já trabalha já com um temporizador, então você consegue colocar temporizadores nos aplicativos específicos que você quer, e isso já ajuda bastante. Fazendo um resumo de tudo, a grande verdade é que o problema não é o prazer, mas o excesso de prazer e principalmente o excesso muito rápido, né? A recompensa muito rápida ali. É o que a gente chama comumente de dopamina barata. E por último, ela traz basicamente para a gente finalizar que a satisfação duradoura vem do equilíbrio e da tolerância do desconforto. A tolerância, no caso, ao desconforto. Então, é importante que você tenha essa exposição de forma inteligente e gradual para que você também não se frustre. Beleza? Esse foi um resumo do livro Nação Dopamina. O link está na descrição. E esse foi o nosso Clube do Livro de hoje, né? Então você vai ver aí que tem uma playlist aí falando de vários livros, onde basicamente eu trabalho. E o último livro que a gente trabalhou foi A Negação da Morte, de Ernest Becker, simplesmente um livro fantástico. Eu espero de verdade que você não perca esse vídeo, que vai estar aqui no card em algum lugar. Forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.